Olá, alunos e alunas, espero que vocês estejam bem e seguros. Então, nós vamos dar continuidade nessa aula, no nosso curso, que a gente vai falar do Manifesto Perigoso de Marcos e Ângelo. É uma brincadeira, né, gente? Então, a gente fala que é perigoso porque muitas pessoas criticam o comunismo sem saber o que ele é, qual que é a importância que ele tem historicamente, que contexto que ele veio até nós, né, assim, na história ocidental e na história mundial. E, e que, na verdade, abordar isso num curso como o nosso não é que eu queira doutriná-los, mas senão para fazer com que vocês possam ter uma compreensão de um texto histórico que tem importância seminal para o pensamento político progressista do mundo inteiro, podemos dizer, né? Então você tem aí todas aquelas discussões sobre o estado de bem-estar social, o liberalismo social, o capitalismo mais humanizado, a questão de direitos também, né? Vocês vão ver que tem muita relação com o manifesto. Quando ele surgiu, a humanidade, ou melhor, a Europa, né? A Europa estava em plena revolução industrial. Havia uma grande efervescência da vida urbana, em que as cidades elas floresceram cada vez mais e ao mesmo tempo que uma boa parte da população deixava a área rural para trabalhar nas fábricas. Lembrando que nessa época que o Marx e Engels escreveram o manifesto, as pessoas, os trabalhadores tinham jornadas de trabalho extenuantes, de até 16 horas de trabalho nas fábricas, famílias inteiras trabalhavam, inclusive crianças, né? E realmente os trabalhadores dessas fábricas formavam uma legião de pessoas, né? As linhas de produção elas eram extensas, né? Então era muita gente trabalhando na produção de manufaturas e a mecanização estava em curso, né, ainda. Haviam as máquinas a vapor, né, que ajudavam, né, na geração de energia, a, a dar um ritmo mais intenso à produção. Mas foi um período de intensa transformação social, porque a gente vê a emergência de uma grande classe de trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho nas linhas de produção de empresas que eram exploradas, que exploravam o capital e com isso produziam mercadorias em grande escala, inclusive para as colônias, né? As colônias espalhadas no mundo inteiro, ou as jovens repúblicas, né? Nós estamos falando do manifesto que foi escrito em 1847, publicado em 1848. Então, aqui no Brasil, a gente vivíamos o Brasil imperial, ainda tinha escravidão, né? O Brasil sempre foi um país muito atrasado nesse aspecto. Foi o último país a abolir a escravidão oficialmente, né? Em 1888. Então, naquela época, o Brasil ainda era a gente pode dizer uma semicolônia, né? Não era uma colônia dos portugueses, mas ainda o Brasil ele vivia dentro das relações internacionais, no sistema político internacional, muito dependente da Inglaterra, das grandes potências, e um grande consumidor dos produtos manufaturados, né? Então, quando esse documento foi escrito, ele causou um grande impacto, porque na verdade já existiam os partidos comunistas em toda a Europa. Só que esse documento ele vai fundar o chamado o socialismo científico, né? Porque na verdade se tinha muitos partidos políticos com muitas ideologias diferentes e que eles tinham em comum a denúncia a essa exploração humana, a, a denúncia com relação a essa apropriação tão desigual dos recursos, dos meios de produção, né? E aí lideranças de partidos comunistas da Europa, de vários países, se reuniram em Londres,
para tentar unificar esse pensamento comunista, né? De maneira que a luta política se fortalecesse na Europa, né? E aí surgiu a Liga dos Comunistas. E o Karl Marx e o Friedrich Engels, ou Engels, como muito fala, porque ele era alemão, né? Engels, o Ângelo para nós, eles foram encarregados de produzir esse manifesto para a Liga dos Comunistas, né? Esse documento histórico. E esse documento ele foi escrito de uma maneira muito panfletária mesmo, ele foi proposital, né? Um documento político, e ele visava realmente responder à sociedade, dar uma resposta política e se posicionar com relação a muitos temas. Os comunistas na época eram vistos como uma grande ameaça, aliás, como até hoje, né? Embora ninguém defenda uma revolução comunista, né? Mas a gente vive tempos também que se acusam as pessoas de serem comunistas, né? Então esse documento ele é muito interessante porque tem muita ironia, né? E tem muitas passagens em que eles respondem às questões sobre a visão que a sociedade tem, ou os burgueses têm dos comunistas, né? Então tem um trecho aí que eles comentam, trechos comentam sobre a família, sobre a visão deles sobre o Estado, sobre a acusação de que os comunistas vão desintegrar a família e degenerar as crianças, né? Então, na verdade, os comunistas eram contra o trabalho infantil, e era uma posição política muito forte, né? A questão também da mulher, né? Era um tema muito importante para eles, que as mulheres elas pudessem se auto-organizar também, tivessem um reconhecimento delas, não fossem somente exploradas enquanto mão de obra, mas a condição de mulher ter esse reconhecimento mesmo, né? Na época também havia luta pelo voto universal, mas a luta pelo voto universal era o voto universal sem as mulheres, né? Os comunistas, eles não acreditavam nisso, que podia ter algo universal sem as mulheres. E eles denunciavam a sociedade patriarcal também. E os comunistas também eles respondiam que eles eram contra a nação, dizendo abertamente que eles não acreditavam na ideia de nação, mas numa união entre os seres humanos além das fronteiras dos países, mas de uma união que passaria pela classe operária, né, que seriam os explorados. E aí tem uma observação importante, que talvez alguns de vocês saibam, outros não. Um elemento-chave aí para entender o comunismo é quem controla os meios de produção. Os meios de produção são as máquinas, né? São os instrumentos do trabalho, né? No sentido assim, mais amplo para produzir as manufaturas, as mercadorias, né? Eles defendiam que os meios de produção fossem socializados. Então, eles eram contra o controle dos meios de produção pela burguesia, né? Que a partir disso explorava o trabalho, né? E concentrava o capital. Então esse é um grande definidor assim, do que é o comunismo mesmo, né? No manifesto há esse posicionamento que eles defendem a expropriação dos meios de produção da burguesia e que isso passasse ao Estado. Eles não eram contra a propriedade, os comunistas, isso está no texto, e nem contra que as pessoas tivessem um lucro do trabalho, mas eles eram contra a propriedade privada, ou melhor, a propriedade burguesa, né? E esse é um posicionamento político muito importante para entender qual que é o pensamento que está por trás dessa luta política, né? O texto ele está recheado de argumentos, né? A forma como ele foi escrito, uma forma muito compreensível. Ele merece ser lido com atenção. Eu pedi para vocês lerem somente uma parte dele, né? Mas vocês podem ler ele todo, porque é uma leitura seminal, como eu falei para vocês, que através do manifesto é possível ter uma compreensão de toda a literatura de esquerda, os partidos de esquerda também, que em maior ou menor grau
eles vão estar discutindo suas próprias ideias com aquilo que está no manifesto. Então é um documento europeu, né? Não é um documento só do Karl Marx e do Engels, mas é um documento que ele foi traduzido em várias línguas e vai marcar um posicionamento político, e um posicionamento político também não somente no plano político dos partidos, né, do sistema eleitoral, né, ou seja, os partidos, a Liga Comunista vai unificar essas lutas em vários países, mas também é um documento que foi desenhado para ser acessível a qualquer pessoa. Então, por isso ele é um manifesto. Eu achei melhor que vocês lessem ele do que ler o Capital de Marx, que é algo mais complexo. Mas tem algumas diferenças muito importantes aí, né? Que na leitura do manifesto vocês vão ter um extrato do que significa, né, o comunismo, mas não vão poder ter uma compreensão mais ampliada. Uma das coisas importantes é que o comunismo, ele, tal como Karl Marx, né, que ele na obra dele, né, que é a grande referência, ele previa a extinção do Estado. O comunismo, ele tem uma característica meio evolucionista. Então, no manifesto eles viram isso, né? Ou eles falam, a princípio, da importância do surgimento da burguesia como elemento desestabilizador, destruidor da sociedade feudal. E isso vai ser uma grande evolução quando aquela sociedade feudal ela vai ser destruída pela emergência dessa burguesia, que vai sendo alimentada pela expansão do comércio, pela globalização, pela grande circulação de mercadorias, né, tanto que vinham de matéria-prima que vinha para a metrópole, como aquilo que saía. E aquilo o capital vai trazer muito poder político para a burguesia. E a partir daí surgirão as repúblicas, que seriam um avanço em relação àquelas monarquias, né, aos reis daquela nobreza. E as repúblicas, elas iam constituir dentro de um desenvolvimento de um capitalismo mercantil burguês, vão constituir um outro plano para que a classe dos explorados, que ela permeia toda essa evolução histórica, né, de milhares de anos, né, eles vão criar uma condição para que essa classe ela possa se expressar, os dominados, e possa se unir, despertando a consciência de classe, a consciência de que a luta de cada trabalhador, em cada contexto diferente, inclusive em diferentes países, é uma mesma luta contra a exploração do capital sobre a mão de obra, contra uma condição miserável de vida, né, em que as pessoas vão viver, vão receber o seu salário mínimo para que subsistam, para que continuem trabalhando nas linhas de produção. Era um capitalismo, na verdade, bastante desumano, esse do século XIX, em que as lideranças comunistas elas surgiram. Então, tem algumas questões assim que são bem interessantes para a gente comentar agora, para ilustrar um pouco esse contexto, né? Vocês imaginam como que eram essas cidades no período da Revolução Industrial, com um crescimento muito rápido, com um movimento migratório muito grande de camponeses pobres das áreas rurais para morar em cidades que não tinham condições de moradia adequada, de saneamento básico adequado, né? Aqueles rios, as grandes cidades europeias eram rios sujos, fedidos, as cidades tinham saneamento básico ruim, né? Você tem muitos ratos, tinha doença, e as pessoas moravam com famílias numerosas, juntas, no mesmo dormitório, uma família inteira morando, trabalhando 14, 16 horas por dia, 6 dias por semana, e cada membro da família sendo um trabalhador para ganhar
o dinheiro que seria o necessário para a subsistência. Você vai ter um grande aumento populacional na Europa também nessa época, então você tem uma pressão muito grande. As cidades eram um polo atrator dessa mão de obra, e você tinha também uma grande destruição de setores que seriam intermediários nisso, né? Então seriam os pequenos comerciantes, os artesãos, pessoas que tinham profissões específicas, né? Você tem aquela tradição das corporações de ofício da Europa, né? Então quando a evolução industrial ela vai surgir, ela vai significar uma grande fratura para todos os setores intermediários, né? Eles vão ter que ou vão para cima ou vão para baixo, ou se tornarão burgueses, ou eles se tornarão proletários, né? Então isso no manifesto está lá colocado. A contradição que existia no campo, que era muito grande, ela vai se mostrar de maneira muito aguda nas cidades também. Ao mesmo tempo que tem esse fator que a gente pode dizer que é positivo, de fortalecimento, a centralização do poder nas cidades, né? O fortalecimento dos Estados nacionais, o surgimento das repúblicas e uma democracia incipiente também, uma democracia burguesa, em que ainda tinha um voto, em muitos lugares o voto era censitário, né? O voto de quem tinha dinheiro, que tinha renda, então a luta pelo voto universal dos homens, né? Era uma luta muito forte, mas claro que aquela elite ela tinha medo do voto universal, porque eles achavam que se desse o voto universal, os trabalhadores iam se unir e iam destruir, vão tirar um poder daquela burguesia por uma questão numérica, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque durante muito tempo se acreditou nisso, mas não foi isso que aconteceu, né? A gente percebe que é algo muito mais complexo, né? Quando a gente fala de ideologia, de consciência de classe, né? E hoje em dia também, se a gente falar de classe, é uma coisa muito complexa. Trazer o manifesto para os dias de hoje, né? A gente tem aí... não daria para transpor ele, ainda que tem partes que são bastante percentuais, né? Mas assim, centralmente, falando de classe social, né? A gente tem essa coisa do empreendedor. Um empreendedor que às vezes é um sujeito da periferia, ou ele é autoempreendedor, quase um empresário, né? Vendendo sua mão de obra, seu serviço, tendo seu negocinho ali, ou explorando alguém, empregando mais uma pessoa ali, né? Então aquele dono aquele pessoa que tem uma van, né? que faz o transporte, que ele é um empresário, ele é um proletário, né? Um dono de pequeno comércio, né? Um pequeno burguês. Então essas coisas não se encaixam no mundo atual. Então, claro que não dá para transpor o manifesto para o nosso tempo sem uma série de observações, né? Mas quando a gente estuda um autor, a gente sempre tem que considerar o tempo que aquela obra foi escrita. E para nós, nossa abordagem é muito mais histórica mesmo, né? E hoje, a gente tem a gente tem elementos que são muito mais complexos na sociedade. Quer dizer, hoje em dia a gente considera a cultura também como elemento, não só... Você não pode trabalhar só uma categoria de classes para explicar a nossa sociedade, só pelo campo econômico, né? Que é o método marxista, o materialismo histórico e dialético, né? Então, essa dialética entre capital e trabalho. Então, hoje tem a cultura também. No caso da América Latina, mais uma vez, com os nossos povos indígenas, eles não tinham acumulação de capital, não tinham ideia de propriedade, não partiam da distinção clássica de homem-natureza, o ser humano e natureza, né? Então, assim, mas através do manifesto a gente entende esse pensamento ocidental, né? do qual nós somos herdeiros também. Então, enfim, algumas coisas assim, que eu acho que nessa aula eu coloco para vocês pensarem um pouquinho mais. A leitura do texto é muito importante, porque não dá para eu aqui reexplicar, recontar o manifesto, mas muito mais comentar a importância política do manifesto aos dias de hoje. Quando a gente faz a leitura, você deve ter percebido isso, tem alguns trechos que, se vocês não pensar que vocês estão lendo um texto de 1848, simplesmente se vocês pegarem os trechos e lerem para uma pessoa, vai parecer um texto muito atual. Então eu vou terminar aqui, vou ler um pedaço para vocês, né, que eu separei.
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones ou locais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes para a globalização, e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, como nossos indígenas, os povos da América, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. Vejam só, pessoas, que bela descrição da globalização, né? Feita aí há 182 anos atrás. Então é isso, gente. Até mais.